Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Hoje é o nosso estudo número 23, que nós vamos entrar hoje no capítulo 6. Qual o título do capítulo 6? Doutrina das penas eternas. Que nós vamos estudar em 4 semanas. Nós vamos terminar o capítulo 6. Hoje nós vamos ver a origem da doutrina das penas eternas. Como que começou essa doutrina? Estamos aqui iniciando. É muito importante que a gente possa entender essa doutrina. Dá licença. É muito importante que a gente possa entender. Desculpe, pequeno lapso aqui. Então, nós vamos entender realmente o porquê que se originou isso. Então, para que vocês que estão nos acompanhando pelo livro, é muito importante, porque aqui nós estamos estudar no livro e aqui a gente faz um resumo daquilo que está no livro, né? Então, a ideia, podemos dizer lá no item 1, resumindo o que diz o item 1, a ideia da existência das penas eternas, atualmente, pela razão, pela lógica e pelo bom senso, não cabe, não bate com a justiça divina, a justiça de Deus. Então, a gente, naturalmente, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo. Quando nós compreendemos, nós cremos, ou seja, é a fé raciocinada, vamos entendendo, e devagarzinho a gente vai caminhando. Esse é o nosso objetivo, caminhando, sempre evoluindo. Mas ainda nós podemos ver aqui que ela ainda é uma ferramenta dura das religiões salvacionistas, que pregam, seguram pelo terror, pelo medo da eternidade, das penas eternas. Eternidade, né? Então, são os defensores obstinados que existem ainda e que sabem que isso aí é o ponto fraco, porque o dia que eles negarem isso, eles vão perder, vão ter sérias consequências para as igrejas. Por quê? Porque elas se prendem no medo, no terror, no Deus duro, implacável e vingativo. Então, gente, a gente tem que começar a entender como é que funciona. Então, nós precisamos saber o porquê disso. Quando nasceu isso aí? Por que razão, lá no início, quando eles entendem literalmente as palavras de Jesus, nós vamos entender por que Jesus falava assim, ele falava do inferno, do sofrimento, tudo isso à luz da razão, é que a gente vai ver aqui hoje. Então, nós sabemos, então, que todos aqueles que pregam ainda a ociosidade celeste divina e o castigo eterno, do fogo eterno, são realmente inimigos do progresso e da fé raciocinada, que seria muito mais fácil a gente entendendo, compreendendo e fazermos a nossa opção. Esse é o caminho de todas as religiões. Vai chegar uma época, já dizia assim, perguntava-se às vezes se o Espiritismo seria o futuro das religiões, né? Que seria a religião do futuro, ou seja, mas não, será o futuro das religiões, ou seja, quando as religiões começarem a entender a fé raciocinada e a justiça e a bondade divina, as coisas vão caminhar, vão continuar existindo, mas sob um novo patamar. Esta é a função do progresso moral porque estamos passando, não é verdade? Então, esse no item 2, nós vamos entrar agora,
que diz que a doutrina das penas eternas, bem como do inferno material, teve a sua razão de ser. Por quê? Porque a humanidade, na época, pouco avançada moral e intelectualmente, precisava de um freio. Aí nós vamos ver lá na frente, né, Moisés, para domar aquela turba. Então ele precisava de um freio necessário. Então, aí nós podemos entender que tudo tem uma razão de ser, mas que não pode ficar estacionado a vida inteira, porque com a razão, o desenvolvimento na moral, a gente vai entendendo a cada encarnação, compreendendo os atributos de Deus. É isso que é importante, nós não podemos escapar disso, os atributos de Deus, para a gente ver. Então a ideia de um local onde existia castigos e aplicação das penas eternas, aquilo que apavorava, era uma forma de controlar os maus hábitos daquele povo, daquela turba bárbara, onde se matava, roubava, matava, estuprava, era a coisa mais natural do mundo. Porque o senso de moral ainda não estava desenvolvido, e mesmo o intelectual, onde raramente as pessoas eram alfabetizadas. Muito pouco eram as pessoas alfabetizadas, não é verdade? Homens, então, eram homens de natureza endurecida, que não compreenderiam o conceito de causa e efeito e do amor ao próximo. Aí que está. Olha que interessante. As épocas que nós vivenciamos, porque nós também vivenciamos isso lá, em nossas reencarnações ou encarnações pretéritas. E estamos aqui hoje, estudando, entendendo, compreendendo realmente a importância do desenvolvimento da moral, para que junto com o desenvolvimento intelectual, nós possamos alcançar a nossa salvação, ou seja, a nossa evolução espiritual. Isso é o que diz no item 2, que vocês vão ler aí. Do mesmo modo que não foram, senão um pouco ou nada impressionados pela ideia das penas morais, não o teriam sido pelas penas temporárias. Não compreenderiam mesmo a justiça das penas graduadas e proporcionais, porque não estavam aptos a compreender as nuances delicadas do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes e agravantes. Naquele tempo, eles não tinham condições para domar aquela turba, precisavam então da figura do Deus cruel, implacável, e a condenação eterna para quem? Para o pecador. Esse foi o item 2, para quem está acompanhando no nosso livro. Vamos para o item 3, que diz lá. Aqui, o primeiro parágrafo, primeira frase do parágrafo. Quanto mais os homens estão próximos do estado primitivo, tanto mais são materiais. O senso moral é que desenvolve neles o mais tardiamente. Então, não adianta querer exigir de quem não tem condições ainda de compreender. Então, no princípio da caminhada evolutiva, o homem tem pouca noção de Deus e dos seus atributos. Seu senso de moral, como dizia há pouco, é o que mais tarda a se desenvolver. Eles idealizam Deus como um soberano ditador, impregnado, ou seja, que tem as mesmas imperfeições que eles carregam. Vingança, dureza, falta de perdão. Não admitem, na época, um Deus bondoso e misericordioso. Olha para vocês verem. Pois não seria Deus, na cabeça deles seria fraco. E isso aí não seria Deus para eles, então. Então, acostumados a conquistas pela força, pela opressão, tudo era na guerra,
nas brigas, nas lutas. Tudo era assim, não era complicadíssimo. Então não se poderia então se curvar a um Deus menos terrível do que eles. Porque então eles pautavam Deus pelo que eles eram. Vingativos, odiosos. Olha para vocês verem, tudo tem uma lógica para a época, então. Então eles acostumados, né? Então para conter esse povo, Moisés então lançou a ideia de um Deus vingativo, terrível, opressor, que vigiava, que condenava eternamente aqueles que transigiam, ou seja, os pecadores. Então, tudo tem razão de ser. As tábuas das leis de Moisés, 1500 anos mais ou menos após Moisés. Então, Moisés, as tábuas da lei, as leis civis de Moisés, também que regravam, eram duros, olho por olho, dente por dente, dureza, foram feitos, foram transformados, foram modificados com a chegada de Jesus. Quer dizer, ele não veio derrogar o que foi feito, não, ele veio simplesmente melhorar, fazer que a compreensão começasse a reinar entre as pessoas, ou seja, evolutivamente falando. Ele veio semear o amor, mostrar um Pai bondoso, Deus. O amor, o perdão, foi a sua exemplificação. É isso que a gente vê. Que nesse item 3, que vocês vão ler aí, que realmente vai entender que naquela época, né, para tais homens seriam necessárias crenças religiosas assimiladas à sua natureza rude. Vimos há pouco. Uma religião muito espiritual, toda de amor e caridade, não poderia se aliar com a brutalidade dos costumes e das paixões da época. Então, nós não vamos censurar Moisés. Ele foi realmente o necessário para aquele momento. Olha, gente, a humanidade veio até a chegada de Moisés, do Deus único. Foi muitos milhares de anos para a gente entender. Então, ali começou realmente a evolução da Terra, né? Entendendo que precisava a ideia de um Deus duro, naquele momento inflexível, para que as pessoas, pelo temor, andassem o mais reto possível e errassem menos. E nesse interregno de mais ou menos 1500 anos. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. A evolução é lenta e progressiva. Então, para tirar uma barbárie que foi entranhada nas pessoas por centenas de encarnações, precisa outras tantas para devagar as coisas irem se acertando. É assim que a natureza não dá saltos. Tudo vai evoluindo de acordo com aquela sequência lógica, sem avanços, para que os passos sejam firmes, não muito rápidos, que precisam voltar, mas lentos, mas seguros, onde não haja mais volta, não é verdade? Vamos para o item 4, então. Então, o que diz o item? À medida que o espírito foi se desenvolvendo, né, com o passar do tempo, os espíritos encarnados, reencarnados na Terra, foram evoluindo naturalmente e começando a entender o lado espiritual. Jesus então veio trocar o olho por olho, dente por dente, pelo amai-vos uns aos outros. Olha, foi uma inversão total, mas fundamental, para que a Terra começasse a trilhar realmente, com passos firmes, o seu processo evolutivo, né? Então, essas pessoas lá, espíritos reencarnados, né, que
se matavam, roubavam, estupravam, somos nós mesmos. Nós, hoje reencarnados. Então, nosso passado é, por assim dizer, negro. Mas fomos de encarnação em encarnação, fomos expiando, quitando, reparando as nossas mazelas do passado, e a cada encarnação fomos adquirindo um pouquinho mais de moralidade, de intelectualidade também. A intelectualidade foi mais rápida, mas estamos aqui. Hoje, século 21, terceiro milênio, pós-Cristo, exatamente, olhando isso aqui, a história, que nada mais é do que a nossa história do passado. Só que essa nossa história do passado, ainda hoje no presente, como vimos há pouco, muitos ainda teimam em se apegar, fugindo daquilo que nós dissemos sempre, lógica, razão e bom senso. Então, nós que fomos aprimorados pelas experiências na carne, e também, não só na carne, mas quando nós estivemos na erraticidade, ou seja, naquele período entre o desencarne até a próxima encarnação, nós ficamos no mundo espiritual, na erraticidade, aprendendo sim, nos preparando para voltarmos com uma bagagem, com capacidade um pouquinho maior de captar essas situações. Então, isso é muito importante para a gente entender. Que nós, hoje, éramos aqueles de lá, que adorávamos o bezerro de ouro. Que hoje estamos aqui aprendendo, estudando a história nossa, que nós fizemos no passado. Então, fomos habilitados, então, a entender a mensagem do amor que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. E seguir adiante, é o que nós estamos fazendo, seguindo adiante. É assim que evoluímos, sempre seguindo adiante. Não podemos jamais esquecer. A forma que... esse foi o item 4. Agora, isso é muito interessante. Por que Jesus falava em parábolas? Porque ele mesmo disse que muitas das coisas o pessoal não tinha capacidade de compreensão na época, mas que futuramente alguém, o Consolador prometido, voltaria para esclarecer. Então, por que ele falava em parábolas? É muito mais fácil. Então, Jesus, a forma dele usar as parábolas, tem uma explicação. Por quê? No nosso grau evolutivo da época. Porque antigamente as coisas passavam por tradição, ou seja, pela fala, na forma de histórias. As lendas, as sagas das famílias eram contadas, sempre contadas, e eram passadas de pai para filho sucessivamente. E o modo mais fácil para você lembrar de algo são as parábolas, as histórias. E todas as parábolas de Jesus tinham um senso moral. Então, era devido à facilidade do pessoal entender a mensagem do Cristo através das parábolas. Que o Espiritismo veio depois, no final do século XIX, explicar, pegar o sentido, o espírito da letra, para nós mostrarmos realmente que está conectado com a bondade, os ensinamentos de Jesus, conectados com a bondade e a justiça divina, aliados à misericórdia de Deus também. Então, mesmo assim, podemos dizer que ele mesmo, resumindo, que ele mesmo falou que o pessoal na época não tinha condições, repetindo isso aí. Mesmo assim, os ensinamentos morais que deixou são irretocáveis e persistirão para sempre. As parábolas, quando você vê
A gente entende quando ele disse da mulher apedrejada: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele fez naquele instante que todos fizessem, como um raio de luz, um autoconhecimento forçado, porque cada um de nós e aqueles da época, também, todos nós somos pecadores. Então ele começou a ensinar que nós não devemos julgar as pessoas, que nós devemos compreender. Então, são moral, perdão, tolerância, cuidado no julgamento. São alguns dos ensinamentos morais do Cristo que realmente irretocáveis e que não foram modificados e nem serão, jamais. Sim, compreendidos. A doutrina das penas e recompensas futuras se enquadra nos temas que Jesus falou alegoricamente. Ele tinha que usar aquilo da época, do inferno. Por quê, gente? Que era que o pessoal tinha que entender, tal como Moisés foi duro na época, Jesus também, a docilidade dele, a doçura, também precisava de alguma coisa forte que chamasse a atenção das pessoas para a importância da melhora moral, a importância de sermos cada vez melhores, mais bons, a importância de nós eliminarmos os nossos vícios, as nossas mazelas que trazemos na nossa bagagem espiritual. Então, atualíssima, importantíssimo isso aí. Ainda não pode negar a existência das penas eternas, mas introduziu novos valores. Sim, pagar o mal com o bem. Se os bons alcançariam o reino dos céus, para onde então iriam os maus? Como nos explicar a lei da evolução? Ele não tinha condições ainda. Então ele tinha que usar aquela figura, que os bons sim, que estavam fazendo, praticando bem e tudo, teriam as recompensas futuras. E os maus, eles teriam que usar o inferno alegoricamente. Por quê? A lei da evolução não existe inferno. Mas à época as pessoas não tinham como entendê-la. É isso que a gente tem que entender. Então, gente, é isso que no item 5 nós vemos. As penas, sobretudo, não poderiam romper de repente com as ideias recebidas. Veio trazer aos homens novos deveres, caridade e amor ao próximo, substituindo o ódio e a vingança, a abnegação substituindo o egoísmo. Isso já era muito. Não podia racionalmente abrandar o temor ao castigo reservado aos prevariadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Então, o castigo era alegoricamente falando àquela época, para a gente entender. Então, uma coisa interessante, Jesus, ele pregava para quem? Para a elite da época? Não. Vocês vão ver na última frase do item 5, vale a pena a gente ler. Jesus se dirigia ao povo, ou seja, à parte menos esclarecida da sociedade, para a qual seriam necessárias imagens de alguma sorte palpáveis e não ideias sutis. Olha, interessante. Por isso não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos àquela época. Bastou-lhes opor uma punição à recompensa. A dualidade, a recompensa. Quem não tem a recompensa, não se habilitou à recompensa, se habilitou à punição. Então, para aquela época, foi a necessidade de compreensão para nós que também vivemos naquela época. Ok? Seguindo então o item 6.
Porque Jesus, então, ameaçou os homens, os culpados, com fogo eterno e lançá-los na geena. Você sabe o que seria geena? É um lugar como se fosse um lixão, muito comum ainda a gente ver no Brasil, em certas cidades, onde se joga de tudo, animais mortos, restos de sacrifícios da época, até cadáveres insepultos eram jogados, que eram sacrificados, serviam de alimento aos abutres. Então seria a geena, onde toda a imundície era jogada, né? Então, é a retórica, ele diz que o inferno seria tal qual a geena, onde estava toda a imundície, né? É uma alegoria, lógico, vamos entender, alegoria, é uma história, não é um fato, é aquilo para chamar atenção. É uma alegoria, se tomado ao pé da letra, vai entrar, gente, em contradição total com os próprios ensinamentos sobre Deus. E Jesus jamais faria isso, né, de entrar em contradição, não, mas era uma forma de entendimento da pessoa, a plebe mesmo, chucra, inculta ainda, que existia naquela época. E lógico que vocês vão ver aí, se não fosse isso, como Jesus, na oração que ele nos ensinou, a oração dominical, ele nos dá a prova que seremos perdoados. Diz lá: Senhor, perdoai as nossas ofensas. Perdoai como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então Jesus nos ensinou a prova que seremos perdoados. Mas não atentem, não é um perdão incondicional, não. Deus quer que perdoamos aos nossos irmãos. Primeiro, perdoar aos nossos irmãos. Não é Ele que é o nosso Pai, também não nos dará uma nova oportunidade? Veja bem, perdoai como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não tivesse nenhum perdão a esperar, seria inútil pedi-lo. Mas esse perdão não tem condições? Lógico que tem. É uma graça, uma remissão pura e simples? Não. A medida desse perdão está subordinada, ou seja, ela só existe quando nós seremos perdoados. Quer dizer, se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Então, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, que exatamente nós precisamos orar, entender. Então, o fecho está na oração dominical, o Pai Nosso, que tanto nós falamos às vezes, que oramos com os lábios e esquecemos de meditar cada frase, cada palavra, o sentido oculto que está ali, para que nós possamos ser realmente tocados e seguirmos adiante. Então, é isso aí. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Então, tem contradição? Não tem, porque Jesus precisava daquela dualidade da recompensa e do castigo para que as pessoas pudessem entender realmente da necessidade da automodificação, ou seja, mudança de patamar, para que as pessoas fossem deixando de serem, se comportarem pior que animais e se espiritualizando devagarzinho. Esse era o objetivo. E lá se vão mais de 2000 anos. E estamos aqui na luta, ainda correndo atrás, para que as pessoas acordem. Por que da necessidade desse despertamento?
Porque o mundo, a nossa terra, chegou no momento que ela está de acordo com as leis cósmicas de Deus. Chegou o momento de ser uma subida de um degrau no processo evolutivo. Quando deixará de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, o que é a regeneração? Vai ser um planeta, um mundo feliz total? Não. Mas a grande diferença é a predominância do bem sobre o mal. O mal ainda vai existir, mas é exatamente o inverso. Hoje o mal predomina. Estamos olhando aí, vendo atrocidades terríveis ainda. Por isso, urge que nós sejamos os influenciadores mínimos da Boa Nova, mas da Boa Nova rediviva, ou seja, modificada aos ensinos do Cristo. Que nós possamos levar, sejamos os arautos. Mas como ser um arauto? Na sua própria, onde você vive, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, para que impregnados com essa lógica da necessidade da mudança, nós possamos realmente estarmos ajudando o planeta nesse momento crucial, onde muitos dos que estão aqui agora, por cima, mandando, fazendo desmandos, serão retirados daqui. Não voltarão mais, não terão mais oportunidade de reencarnarem nesse planeta. E não é isso que queremos. Nós queremos estar aqui juntos para usufruirmos do novo mundo, que nós, ao voltarmos, ao nos prepararmos lá no mundo espiritual, possamos voltar já com novo gás, com novas energias, com mais moralidade dentro de nós, para promovermos sempre a ascensão do planeta a um mundo feliz. Esse é o nosso objetivo. A natureza não dá saltos, mas precisamos, cada um de nós, façamos a nossa parte. Hoje que temos o conhecimento, não podemos ser omissos, jamais. Nós que temos a capacidade de ver, de compreender, ouvidos de ouvir e olhos de ver, precisamos ter a nossa convicção, que não sejamos uma manada dominada por interesses escusos. Não, vamos estar dentro, Deus dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós temos essa capacidade já de avaliar, porque nem sempre o que é bom é o mais fácil, nem sempre o que é bom é mais fácil, demanda mais esforço. Para mudar um patamar arraigado dentro de nós, por exemplo, uma pessoa rancorosa, uma pessoa invejosa, que traz isso de trás, lá de muito e muito tempo atrás, é difícil, demanda esforço, vontade, e não é fácil. Por isso, nós precisamos do roteiro, e o roteiro é o Evangelho. Por isso estudamos a história até chegarmos até hoje, como foram criadas as penas eternas. Então, gente, vamos ao item 7. Vocês vão ler lá. Então, a ideia do fogo material já tinha começado lá na época dos pagãos, do paganismo, e era perfeitamente aceita pelos homens da época, bem como a eternidade das penas. Era aceita como coisa natural, imutável. O paganismo falava imutável. Jesus deixou, olha a psicologia do Evangelho, Jesus deixou que o tempo se encarregasse de corrigir esta interpretação errada, com a revelação do Espírito de verdade que ele mesmo predisse, que voltaria, Espírito de verdade, que iria esclarecer pontos que não poderiam ser compreendidos na época e ensinar muito mais coisas. Daí, se aceitarmos então as penas eternas, qual o sentido então do arrependimento? Falam para mim. Nenhum. Por que arrepender?
Se eu já fiz, se eu estou condenado, por que arrepender? Já foge da lógica. Total. Jesus sempre falou de um Deus de amor, pronto para receber o filho pródigo. Ele abraçou o filho pródigo, aquele que abandonou, que gastou tudo e voltou e fez festa para ele quando chegou. Jesus nunca pronunciou a pena eterna a algum culpado, por pior que fosse. Por pior que fosse. Ele não condenou ninguém a penas eternas. Sempre exercitou perdão, mesmo naqueles que os sacrificaram. Ele foi buscar Judas naquele local terrível e o perdoou. Pediu que Judas fosse ajudado. E Judas voltou várias vezes e se redimiu. Teve que reencarnar, sim. Quantas vezes fossem necessárias. É isso que é. Não existe pena eterna. Existe necessidade de volta para reparar. Olha que maravilha. Nunca iremos tomar bomba. Sempre vamos ter oportunidade de refazer as provas. Pensem nisso. Item 8. Seguindo, nós vamos ver que o item 8, que todas as religiões primitivas, de acordo com o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus lhe fornecia 1000 meios de exterminar seus inimigos. Era o Deus deles. Recompensava-os pelas vitórias ou puniam pela derrota, segundo a ideia que se fazia de Deus. Acreditava-se honrá-los. Olha que interessante. Ou apaziguá-los com o sangue de animais ou dos homens. Gente, o que nós fizemos, hein? Os holocaustos, oferecer sangue aos deuses. Daí os sacrifícios ensanguentados, que desempenhavam tão grande papel em todas as religiões antigas. Havia os sacrifícios, todas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos, chegaram a um ponto que abriram. Mas, com o tempo, as coisas foram se modificando. Então, em nome de Deus, muitas barbaridades foram cometidas, muitas, e ainda até hoje são guerras, como disse há pouco, sacrifícios humanos, de animais. E, gente, vamos analisar uma coisinha. Quantos cristãos foram queimados na Inquisição? Quantos? Quantas pessoas foram dizimadas nas cruzadas? Em nome de Deus. Ou seja, chutaram totalmente os ensinos do Cristo. Foram ao Deus vingativo, ao Deus terrível, e não ao ensino. Há pouco tempo, no século XX, a Irlanda do Norte era dividida em brigas terríveis de morte, muitas mortes entre católicos e protestantes. Vocês acreditam? Em nome de Jesus, todos amando o mesmo Deus, o mesmo Cristo, e se matando uns aos outros, em nome de Jesus. Onde estaria a lógica disso, gente? Analisem. Como nós temos necessidade de espiritualidade, da ligação com o divino. Essa ligação é fundamental para a gente possa entender que somos parte dele, somos centelhas dele.
E até hoje as pessoas não entenderam, ainda têm dificuldades. É esse o momento, nós nos religarmos realmente, religião é religar, mas religar realmente na bondade e na justiça divina, para que nós possamos olhar tudo o que acontece com outros olhos, olhar nossos irmãos, nossos próximos, também aceitando-os como eles são, não querendo impor nada, mas mostrando através do exemplo aquilo que nós temos o dever de vivenciar, que são os ensinamentos de Jesus. É dever nosso, não podemos jamais nos esquecermos disso. E assim, gente, vamos ao item 9. 40 séculos, mais ou menos, ou muito mais que isso, se passaram desde Moisés e até hoje ainda nos apegamos a tradições absurdas. Como o ano era da luz que estamos, nós ainda, alguém ter a convicção que o inferno vai ser eterno e que não tem salvação. Como, gente? Então, a verdade é que nós demoramos muito para entender a verdadeira grandeza de Deus. As atitudes bárbaras de outrora, foram substituídas por perseguições morais e materiais. Hoje, as indulgências, como falei na semana passada, tão combatidas, estão aí, hoje, vendendo-se o céu por dinheiro, vendo aí, as televisões, tudo aí. E aí, como é que fica? A ideia de um Deus cruel e vingativo, infelizmente, ainda está arraigada dentro de nós. Muita gente ainda acha com naturalidade as penas, acha que Deus castiga. Gente, como que Deus castiga? Deus não castiga e não perdoa, porque Ele deu a cada um de nós oportunidade de escolher. Somos livres. As pessoas matam porque escolheram matar, só que a partir daquele momento que ele fez a escolha, aquela escolha vai gerar uma consequência automática que não tem como escapar. Uma atitude boa, uma escolha boa, uma consequência boa. Uma escolha má, uma consequência má. Não tem como escapar disso. Aí a gente vai entender. Mas a luz está se fazendo devagarzinho. Filósofos, alguns religiosos, vêm mostrando a verdadeira face de Deus, que é desprovido de paixões e baixezas. Como imaginar um Deus que vinga? A vingança é um atributo, é uma falha moral do encarnado, nossa, e não de um ser superior que nos criou. O ódio, o rancor é atributo de Deus? É só pensar um pouquinho. Então, por não acompanhar o progresso, algumas religiões caíram e vão cair em descrédito, não tenham dúvida disso. Porque as pessoas estão procurando novas explicações. Isso é fundamental. Então, gente, vou ler para vocês o finalzinho aqui, do item 9. Mas ao lado desses filósofos ímpios, por alguns que se escandalizam em ver o nome de Deus profanado por atos indignos dele, são aqueles que mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas de Deus.
A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior, porque se há menos homens presos à forma, há mais deles que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Aí que entra a espiritualidade, que independe de religiões, independe. É aquela ligação com Deus, sabendo que é um Pai bom e útil, justo. Mas ao lado destes, quantos que, permanecendo na superfície, foram conduzidos à negação de toda providência, por falta de ter considerado oportunamente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana, fez-se nascer entre alguns o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta, entre outros o panteísmo, quer dizer que o homem fez a si mesmo Deus, na falta de ver um perfeito bastante. É isso aí. Então, gente, a religião, não adianta ser religioso e não ter espiritualidade. Não adianta ser apegado a formas, a rituais materiais, a doações pecuniárias, se não tem essa ligação tranquila e serena com o Criador. Não adianta. Então, deu para vocês entenderem a origem. Agora vamos fazer um resuminho, para a gente entender, como se fosse pergunta e resposta, a gente ver. Então, nós vimos, aí a gente pode questionar, essas ideias das penas eternas foram úteis no passado? Sim, vimos aqui, sim, foram úteis. Por quê? Porque o povo da época necessitava de disciplina, e só entendia essa disciplina pelo castigo. E quanto mais material o Deus, mais o aceitávamos. Um Deus que tinha as mesmas coisas nossas, negatividades nossas, braveza, dureza, inflexibilidade. Um Deus bárbaro e impiedoso. Imagem e semelhança que eram valorizadas no mundo. Um Deus que era condicionado a preces e favores intermediados para libertar as almas do suplício eterno. Mas foi a ideia inicial que fez com que o homem aprendesse a frear seus instintos. Então, foi útil? Foi. Frear os instintos. Por que que a lei, o direito dos homens, das leis, direito legal, ele é duro e flexível? Por que que eu não vou roubar? Vamos falar nas leis da terra. Porque se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu matar, eu vou ser preso. Então, é o castigo, a pena, aqui. Mas, essa pena não é eterna. Ela tem uma duração, mesmo aqui na terra, para a gente entender. Então, ela foi útil porque serviu para frear os instintos. E a gente pergunta, qual seria então a ideia da natureza de Deus atrelada junto com penas eternas? Então, como vimos há pouco, era aquele Deus impiedoso, cruel, que castigava sem misericórdia. Isso é um Deus que fosse capaz de fazer as mesmas coisas que os homens faziam, que foi elevado à categoria de um rei, de um mandante superior, onde ele era temido e não amado. Não devemos temer Deus em modo algum, mas sim amá-lo, honrá-lo, entendê-lo. Esse é o nosso objetivo. Se não fizermos isso,
Estamos falhando. Com quem? Conosco. Estamos passando pela vida e não vivendo como deveríamos. Pessoal, todos nós temos uma missão, por mínima que seja. A nossa missão é, a cada encarnação, nós evoluirmos um pouquinho. O que é essa evolução? Eliminar, tirar da nossa bagagem que trazemos de eras distantes, aquelas coisas ruins, aqueles hábitos nocivos, que nos fazem tanto mal. Quando nós fazemos isso, nós nos arrependemos, expiamos e devagarzinho iremos reparando e quitando esse débito, prontos, seguindo adiante. Então tudo tem uma razão de ser. Não podemos deixar de entender que a nossa vida é composta de ciclos. Das mínimas coisas que nos acontecem, nós temos um ciclo da idade. Primeira infância, 7 anos, é um ciclo que se termina, vai para a segunda infância. A adolescência, termina a adolescência, vai para a juventude, e vão sendo ciclos vão seguindo. Ciclo da vida. Cada ciclo é necessário, mas o ciclo não pode ser representado como aquele que começa e volta no mesmo, como seja um círculo. O ciclo não pode ser comparado a um círculo, porque o círculo sai e volta ao mesmo lugar. Não, o ciclo da vida tem que ser uma espiral, terminando, começando, sempre em sentido ascendente. Esse é o nosso objetivo. Então, pergunta-se então, o ciclo de Moisés foi importante? Foi muito importante. Por quê? Ele exerceu o papel de instrumento da disciplina, necessidade absoluta para conter a barbárie, os bárbaros da época. A função dele foi trazer a lei de Deus disciplinada pela lei mosaica, a lei civil de Moisés. Ele criou instrumentos para fazer aplicar a lei de Deus. E essa lei mosaica era dura, que obrigava o homem a segui-la. E também essa ideia de Deus, para ser temida, Deus devemos temê-lo e obedecê-lo, sob pena de castigos terríveis. Isso aí, olha para vocês verem. Aí, mas tudo tem um ciclo, e o ciclo de Moisés durou, foi seguindo, 1500 anos, chegou Jesus, que veio nos mostrar a verdadeira face de Deus, não podemos esquecer. Ele vai nos mostrar a evolução do homem. Quando Jesus veio, assim como todos os profetas que o precederam, os precursores dele, deu continuidade ao que Moisés havia ensinado, da lei divina, não da lei mosaica. Foi como uma lapidação de uma pedra bruta, tornando-se uma pedra preciosa, já havia sido limpa, estava limpa, mas não estava ainda, tinha ainda impurezas, então foram lapidando. Isso vem mostrar que os homens de ontem são os mesmos de hoje, nós éramos de ontem, mas que cada vez mais se depuram e aprendem. Somente isso explica a máxima de que para Deus somos todos iguais. Todos iguais perante Ele, filhos, centelhas dele. Então, o ciclo se terminou. Jesus veio e iniciou um novo ciclo, que foi deturpado, altamente deturpado, aos interesses humanos, até que esse ciclo começou a encerrar e começou um outro ciclo, o ciclo da lógica, da razão, do bom senso, da justiça e a bondade divina. Aí nós vimos aqui, entendemos o porquê então que Jesus falava por parábolas. Porque hoje nós estamos evoluídos, já percebemos que é um Deus de amor, né, e justiça, que tem consequências
causa e efeito, e não de castigo. Mas lá, naquela época, nós não éramos capazes de compreender o mundo espiritual, pois nos faltava conhecimentos e moralidade para entender o que nós sabemos hoje. Olha a beleza da evolução. Assim que Jesus falou por parábolas, que só compreenderíamos mais tarde, quando tivéssemos adquiridos os pré-conhecimentos necessários. Aí sim que a doutrina espírita veio esclarecer, abrir o leque, mostrar as maravilhas que é a vida, a maravilha que é o ser humano, filho de Deus, espíritos criados, simples e ignorantes, imortais que somos, com a capacidade enorme de evolução. Saímos da impureza e vamos até a angelitude. Todos nós, todos. Ah, mas e a Terra? Gente, a Terra não é o centro do universo. É apenas um pequenininho planetinha no meio de bilhões. Pensem nisso. Então, o papel de Jesus na época, gente, foi muito importante. Ele veio trazer a primeira revelação, foi Moisés. A segunda, Jesus. Que foi a segunda revelação? Mostra a existência da vida espiritual futura, com as recompensas prometidas por Deus e a caridade como caminho para alcançá-la. Falou sobre um Deus de amor e baniu a ideia de um Deus vingativo. Jesus matou isso aí. Ensinou e resgatou as virtudes como o perdão irrestrito das ofensas, humildade e amor incondicional. Jesus foi o maior exemplo de amor e humildade que esse planeta já teve. Então, seguindo. E, para mostrar a beleza e a bondade divina, ele nos deixou o Pai Nosso. O mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade e na simplicidade. Simples e que diz tudo. Com efeito, gente, sob a mais singela forma, simples, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. A partir de hoje, analise o Pai Nosso sobre uma outra ótica, analisando isso aí, a beleza, a doutrina, praticamente a bondade está toda ensejada nele, mas nós falamos só com os lábios e não sentimos a oração. E também, para resumir, a gente vai entender por que Jesus também falou do inferno material. Porque ele usou os conhecimentos da época. Então ele tinha que aproximar da pessoa inculta, que não tinha condições, a maioria, como disse há pouco, analfabetos. Então, ele tinha que falar de como aquilo tocá-los de alguma forma. E Emmanuel, no livro Consolador, traz para nós, vou ler para vocês: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Ou seja, como podemos admitir que Jesus, que aconselhou a criatura pecadora o perdão sem termo, afirmasse em sua consciência divina a seus discípulos a existência do inferno, que é a negação do amor e da misericórdia de Deus? Então, naquele tempo, como colocar, que lugar o arrependimento ia bater com a penas eternas? Não tem como a gente entender isso. Se a pena é eterna, por que arrepender-se então? Agora, resumindo, por que dizem os espíritos? A religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, que nós vimos há pouco? O modo por que a religião tem estacionado
em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou um deísmo para uns, um ceticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um mais perfeito. Em contrapartida, existe um grande número de sinceramente religiosos pelo sentimento e pelo coração, ou seja, espiritualidade. Esse, então, é o estudo. Terminamos o estudo 23, que é a origem das penas eternas. Agora, semana que vem, nós vamos ver o estudo 24, que vai falar quais seriam os argumentos da época em apoio das penas eternas. Ok, gente? Leiam, por favor, estudem. São 9 itens da origem da doutrina das penas eternas. Ok? Vamos encerrar, então, nosso estudo de hoje, elevando nossos pensamentos a Deus, aos nossos amparadores que tanto nos ajudam, levando a cada um de vocês que estão em casa essas bênçãos espirituais de paz, tranquilidade, equilíbrio, paciência, tolerância, perdão e, sobretudo, nos momentos mais angustiosos que estamos passando, vamos orar pela nossa pátria, luz e paz para todos os poderes, para que possam, em harmonia, conviverem pacificamente em prol do nosso povo querido, essa terra, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que as bênçãos de Jesus estejam com todos, fluidificando a água que iremos tomar e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus.